A Raquel tá vendo toda semana. Olá, Salve, Jair! boa noite para todos. E aí, bonitão, você tá bem? Eu estou bem, eu estou ótimo, cara. Hoje eu vou pôr o óculos, assim eu vejo quem participa aqui do chat. E aí, Legal. todo mundo bem? Gente, boa noite. Obrigado aí pela, pela companhia aqui nesse horário, né, Fábio? É isso aí. A Juliana tá falando que assiste também atrasadinho, mas assiste. A Ah, Juliana, legal, legal. a Juliana de Jair, ela passa aí com a Raquel. Ah, ela passa com a Raquel? Que É, maravilha, que bom. eu acho que é Ô, de Juliana, um sexta-feira. dia que você me vê aqui, fala oi para mim, para eu te conhecer. Então, eu acho que é de sexta-feira, não é? Ou é quarta ou é sexta. Então, é um dos dias que eu tô aí com o É, Neurofeedback, tá bom. Amanhã eu tô aqui o dia inteiro. né? Então, mas eu não sei se a Juliana toma café, né? Pode tomar café. Quem que é o Fabrício Peloso? Meu irmão. Ei, os irmãos estão aí, que legal, que É, bom. a Raquel Maravilhosa há mais de um ano. E ela vai, Que é ela vai de quarta à noite, tá vendo? Ah, olha aí, Né? bem legal. Já tem convite para tomar café, Ju, Deixa eu arrumar aqui o meu. né, Vamos Dejaí? lá. Vamos falar mal de quem hoje, Fábio? Vamos falar mal do Fabrício. Se é para falar mal, que fique entre família. Né? E é bom falar na frente, né? Porque aí você, né? Falar Não, pelas costas não é legal. não, tacar pau atrás não é gostoso, não sei. Não, não. Bom, essa frase, não sei como é que é. Não Mas tenho essa beleza, imagem, nunca vi isso. tá certo. Certo? Olha, Então, Ju, quarta-feira, olha aí meu filho aí também entrando. é o Meu Henrico, filho né? querido, que eu tô morrendo de saudades. Te amo, Henrico. Oh, papai bonitinho. Ai, você é tão Oh, fofinho, olha só, não, gente. não vou chorar, não vou chorar. Oh, que meigo. Bom, hoje a gente vai falar de. Acabei de falar o nome, gente. É o masoquista. O masoquista, Masoquista. nosso bom amigo masoquista que nunca anda sozinho, Que nunca anda né? sozinho. Tem Não sempre, porque tem o sempre o lado dele masoquista que gosta de cutucar os outros, né? o masoquista a gente sabe, né? O masoquismo é Oh, só uma ponta da reta. gente, Ó o Henrico aí. oh. Obrigado, Ele querido. vai Também chorar. te amo. Chora, Também chora. te amo. Henrique, eu te amo antes de você nascer, cara. Já pensou? Oh. Vamos lá, gente. O Henrico tem Olha, quantos anos? Uns 45 já, não? não, 24, 24, Ah, essa 24. é a idade boa. Deixa quieto. Vamos falar do masoquista. É. Vamos falar do masoquista. Então, gente, o masoquista é um cara que não anda sozinho, porque ele sempre anda junto com o sádico, né? Porque o nome do perfil é sadomasoquista, né? A gente sempre fala masoquista, mas tem o sádico junto, né? Por que isso? Porque a gente vai ver aqui no desenvolver aqui da nossa conversa que a forma que o masoquista tem de dar o troco são com atitudes sádicas, né? É, Então é o jeito que o masoquista tem para dar o troco, para expressar às vezes aquela angústia que ele está sentindo, né? Porque veja, todas as características, todos os caracteres são mais ou menos nessa vibe, né? Então, não adianta, você tem uma coisa que te chateia, você guarda aquilo, aquilo tem que sair de alguma forma. uma Então, hora ou tem que ela sai sair. sobre forma de ressentimento, ou ela sai sobre forma de agressividade, ou ela sai como forma de alguma perversão, ou como ela sai forma de alguma atitude sádica. Sempre tem que ter a devolutiva, não tem, é da vida, é nosso isso, né? Certo? Não, com certeza. Então é por aí, Então, né? eu imagino Então da vamos lá, seguinte ó. forma, né, Dejaí? A pessoa, o sadomasoquista, né, o sádico, ele se pressiona demais, né, com relação às coisas, ele se cobra demais. Mas você falou que tinha pensado numa sequência bacana para colocar aí. Eu É, não vamos quero lá. atravessar, vamos lá.
Tá, vamos dividir aqui o masoquista, né? Vamos dividir aqui em partes, né? Como dizia o Estripador, né? Maquiavel. O Jack Maquiavel Estripador. falava dividir para controlar. Então vamos lá, vamos dar uma dividida aqui para controlar. Então vamos pensar assim, olha. Como que se implanta esse trauma, né? O trauma que vai trazer essa questão masoquista, né? Esse perfil, essa característica, essa caracteriologia do ego, da personalidade da pessoa. Então, isso se estabelece na fase anal, certo? Então, a fase anal é entre 2 e 3 anos, quando a criança aprende a controlar os esfíncteres, né? E não é só um esfíncter, gente, né? Nós temos mais de um. Então, nós temos um esfíncter laríngeo, né? Temos o esfíncter aqui na boca do estômago, que é o hiato. Temos na saída do estômago, que é o anel pilórico, que também é um esfíncter. E temos o ânus, que é o esfíncter anal. E temos o esfíncter urinário também, que é o que faz a gente controlar a urina. Então, isso falando só do trato digestivo, né? Porque tem o esfíncter aqui na boca, você tem o esfíncter aqui nos olhos. Olhos, Eu estou falando do trato digestivo porque é ele que entra na questão do controle. Nessa questão, sim, né? Do controle do número 2, né? Certo? Do controle do delivery, né? A gente come e devolve. Então, isso é uma atitude de controle. Mas veja, Fábio, dentro desse perfil, boca e olhos estão fora porque eles estão lá no perfil oral. Certo. E o momento do amadurecimento neurológico para controlar a boca e os olhos é outro do momento que controla, né, tudo isso. Por isso que eu comentei que você está falando dos esfíncteres do trato digestivo. Né? Do trato digestivo, exatamente. Então, vamos lá. Então, esse trauma ele se implanta mais ou menos entre 2 e 3 anos nesse momento. E esse momento é a hora que a gente atinge uma certa maturidade aqui no neocórtex que permite o controle disso, né? Então, é um momento para a criança, é um momento de estresse, é um momento que a criança fica irritada, é como se a criança vivesse assim, tipo uma TPM, porque ela está saindo de um módulo de vida e partindo para o outro. Então, é esse momento que esse trauma se implanta. E de que maneira que esse trauma se implanta? Com a desqualificação de tudo que sai de dentro da criança, certo? Seja fezes, seja pensamento, seja sentimento, seja percepções e atitudes. Quer dizer, a gente tem um contínuo. Não é uma desqualificação com carinho, né? É uma desqualificação com uma certa agressividade. Né? Vamos pensar assim, né, Fábio? Que para uma criança que não tem o raciocínio cognitivo de dar objeto às coisas, né, dar significado às palavras, ela só lida com sentimento. Então, qualquer desqualificação é negativa, né? Certo? Mas uma coisa é você falar, nossa, esse cocôzinho fedido. Não, entendi o que você falou. É claro, se você fala isso com um tom carinhoso... Vou ter que trocar de novo, né? Isso, exatamente. Verdade, é isso que você falou. É uma desqualificação que vem com uma carga de condenação, vem com uma carga de erro, vem com uma carga de culpa, né? Porque às vezes você brinca com o seu filho, ai, que cocô fedido, tá dando beijinho, tá fazendo cosquinha, é outra vibe, né? Coisa, né? Você porque como a criança lida só com o sentimento, você tá falando que o cocô é fedido, mas a tua postura é de alegria, de felicidade, de carinho. Então a criança sente isso, ela não sente tuas palavras, na verdade, exatamente. Né? Então é isso. Exatamente porque ela não tem a significação, né? Ela não tem conhecimento de palavras para saber se você gostou, se você não gostou. Né? Exatamente, para poder pôr objeto nas coisas. Ela não tem, certo? Então, isso anda mais ou menos por aí. Então, esse é o momento da instalação desse trauma. E é claro que, uma vez que você começa a desqualificar sentimentalmente, emocionalmente, o que a criança
está produzindo, porque, gente, o nosso cocô é o primeiro produto que a gente entrega para o mundo, né? A gente entrega ele, às vezes com hora certa, na forma certa, cada vez de uma forma, mas é um produto. Então, no desenvolvimento da criança, exercer esse controle é exercer um controle produtivo sobre É o PIB, né? o produto interno bruto, né? E às vezes é bruto mesmo, né? O produto, às vezes é bem bruto mesmo, certo? É bem bruto. Ô, Tem Fábio, que... desculpa, queria só queria fazer um registro nessa live. Mesmo se a Sandra não entrar hoje na live, hoje é É. aniversário da Sandra. Então, deixar É um hoje o super aniversário parabéns e um dela. beijo no coração da Sandra, Ah, certo? tá certo. Então, Vamos parabéns, lá. Sandra. Olha, eu acho que ela não vai entrar hoje, viu? Certo, vamos ver. E se ela entrar outro dia, ela vai acabar pegando esse carinho aqui que a gente deu para ela. Vamos lá. Tá certo. Então, gente, o masoquista, ele começa a se formar nesse momento. E logo a gente vai entender por que ele chama masoquista, porque a gente tem que masoquista é aquela pessoa que sente prazer via dor, No sofrimento, né? No no sofrimento. sofrimento, né? No sofrimento existe um prazer, e a gente vai entender por que essa criança começa a entender que no sofrimento existe um prazer, ok? Uhum. Bom, o que eu posso falar mais aqui para esse lado? Como é que se constitui o corpo dentro dessa caracterologia neo-haitiana, e que é o masoquista? Geralmente eles têm um corpo quadrado, um corpo denso, com aspecto sofrido, e são musculosos, porque eles têm força muscular, certo? Vamos colocar assim, olha, eu enxergo o masoquista, quando você fala do corpo quadrado, eu penso na Margaret Thatcher, né? Que você olha para ela, o ombro reto, a parte do tronco, ela é reta. Na hora que você olha para o braço e para as pernas, você sabe cano de PVC? Você pega uma garrafa dessa, né? Ela não tem formato, né? Você pode ter músculo, né? Mas o músculo ele está envolto de uma gordura dura, né? Então o masoquista ele tem uma gordura dura exatamente por conta de você, veja, você está pronto para sofrer, certo? Você vai sofrer. Você tem que ter resistência para poder sofrer, né? Isso. Então, o teu inconsciente, os teus mecanismos de defesa aí, né, para te manter, não é mecanismo de, vamos colocar como mecanismo de sobrevivência, vai? Ele cria uma estrutura para te manter vivo sofrendo. Então, você tem que ter uma estrutura que aguenta tomar porrada, né? Então, o braço e perna parece um pedaço de tronco. Ele é redondo, grosso, de cima e embaixo, e você não vê aspecto muscular. Mas, por baixo, é o que o Dejair falou, por baixo disso você tem toda a musculatura, né? E essa capa de gordura também serve para te segurar, para você não botar toda essa energia para fora. Então, tanto segura de fora para dentro, quanto segura de dentro para fora, né? E é claro, lá mais um pouquinho aqui na frente a gente vai entender que o masoquista ele tem a impressão que ele tem que levar o mundo nas costas. E ele tem que ser forte na musculatura para conseguir carregar o peso da vida dele. E olha só que Então é legal, uma... né? Quando você fala de carregar o mundo nas costas, você vai ver exatamente isso aqui, da postura do pescoço para frente aqui, né? Tem alguns que tem inclusive aquele negócio do cupim aqui em cima, né? Desenvolve exatamente o cupim aqui em cima, por conta de carregar mesmo, sabe? É o peso do outro que eu carrego, né? Então tem até o É verdade. cupinzinho aqui, né? Te cortei. É isso aí. É por aí. Aí, veja, ao longo, conforme esse indivíduo vai crescendo dentro dessa atmosfera de que nenhuma atitude dele, nenhum pensamento, nenhum sentimento, ou seja, nada do que ele produz é bom, tudo gera descontentamento, começa a aparecer nele também um sentimento da individualidade dele estar destruída. Ele sempre será errado e sempre será culpado.
e tudo que ele expressa vai ser usado contra ele. Então, olha a dificuldade, gente. Nada que sai de mim é bom, sempre eu estou errado, eu estou destruído porque eu não sirvo para nada, e tudo que eu falo sempre é usado contra mim. Então, olha a quantidade de negação, a quantidade de desmérito, de descrédito que vai sendo pregado nessa personalidade. Certo? Ele acredita mesmo, né? Então, por isso que ele é tão resiliente. A gente coloca como resiliente, mas ele faz as coisas sem ter vontade. Tudo que ele faz procurando agradar um terceiro. Tudo que ele faz, ele procura sempre fazer para o outro. Ele vai ser detalhista, ele vai ser chato, ele vai ser repetitivo, ele vai fazer 15 vezes, se for necessário, para fazer bem feito. Ele pode fazer reclamando o tempo todo, mas o medo que ele tem de se sentir humilhado, de se sentir julgado, né, ou maltratado por conta daquilo que ele está fazendo, vai fazer ele repetir processo durante um bom tempo, aí até sair perfeitinho. Certo. E isso esse perfeitinho nunca vai chegar. Nunca, na cabeça nunca dele, vai chegar. Sempre dá para melhorar, né? Tá. Agora, como que esse indivíduo lida, assim, como que fica a distribuição energética nessa pessoa, né? Então, como a gente falou, ele tem, em termos de energia, ele tem uma grande energia muscular, porque ele tem que suportar grandes pesos, ele tem que suportar grandes tarefas, né? Ele tem uma dificuldade de descansar por conta disso, ele tem uma energia mental baixa, então ele lida muito com a submissão, né? Porque é mais fácil eu fazer o que o outro está pedindo, porque se eu fizer o que o outro está pedindo, talvez eu erre menos e eu me sinta menos culpado por ter errado, né? Eu sei que pode dar errado, olha isso, eu sei que pode dar errado, eu sei que pode não dar, que pode dar errado, e ainda assim eu vou fazer do jeito que o outro quer, porque se eu fizer do meu jeito e der errado, a culpa é minha. A culpa é minha. Se eu fizer do jeito que o outro quer e der errado, e eu estou vendo aqui que vai dar, mas foi ele que pediu para fazer desse jeito, eu fiz o que ele pediu. Exatamente. E aí se livra da culpa, né? Então, essa pessoa que, por um lado, pode parecer que ela é resiliente, né? Que ela é uma pessoa de fácil trato, uma pessoa que você pode conversar e é uma pessoa, né, que você consegue convencer de um jeito tranquilo, ou seja, uma pessoa simples, fácil de lidar. Na verdade, ela segue o comando do outro, certo? Sim. É como se fosse um Maria vai com as outras, mental, mas com a finalidade disso, de não errar e não ter que... Veja, a questão global, a questão que está por debaixo de tudo isso é a culpa. Então, se eu faço o que o outro pede, eu não preciso lidar com a culpa, né? Mas, tadinho, depois também acontece aquilo, né? Ele sempre tem uma síndrome de Cassandra, certo? Que é assim, né? Ele vai pelo outro, mas depois dá errado e falam que a culpa é dele, né? Porque ele deveria ter feito de outra forma. Então, não tem como correr. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Você não viu que estava errado e ainda assim você deu sequência? Certo. Né? Não é porque eu pedi que você tinha que fazer se estava errado, né? Exatamente. Então, a coisa vai por aí, né? A culpa é minha, eu ponho onde eu quero, né? Certo. Bom, por conta disso, ele é uma... Oi. Perguntar aqui se é o tipo de pessoa que leva porrada na vida e que está tudo bem. É o tipo de pessoa que leva porrada na vida, faz cara de que está tudo bem, mas uma hora ele dá o troco. Certo? Né? Mas ele vai dar o troco de uma forma muito educada, para parecer que não é com ele, né? Não sei se é tão educado, porque se a gente pensa no sadomasoquista, né, o troco ele vai vir numa puxada também vai vir numa atitude, né?
vai vir numa atitude sádica, né? Quer dizer, vai vir numa atitude sádica, mas com um invólucro de ser bonzinho, né? E sempre tem aquilo, nossa, imagina, nem percebi que eu fiz isso, né? Ou Não, vem sobre a forma de um sarcasmo muito grande, enfim, vem. dentro da cabeça dele, putz, eu nem percebi que eu estava fazendo. Mas vale lembrar que ele tem muita energia, né? Muita energia. Então é a pata do mamute que você vai estar enfrentando, né? Ele vai, Exatamente, "Ah, né? porra, bateu o carro, nem percebi, pô, amassou. Ai, gente, credo, que é isso? Né? Certo. Olha, aí também continuando um pouquinho na energia, ele é uma pessoa, né? Esse perfil acaba se tornando uma pessoa de baixas atividades, certo? Não é uma pessoa assim extremamente ativa. Ele é reativo, né, na verdade. Não é que Ele é ele é reativo, proativo, ele né? é Ele é reativo. reativo. Não, ele é o que sofre calado e depois dá rasteira, certo, Isso. né? Então, assim, porque cada movimento para ele exige muito esforço, porque está carregando o mundo nas costas, né? Carrega a culpa do mundo, então tudo isso é pesado. Então, os esforços, né? Os movimentos são difíceis, né? E o gasto de energia emocional fica carregado e retido dentro dele. Então ele é uma pessoa que está sorrindo para você, mas dentro dele está acontecendo uma explosão emocional que fica retida lá por, por todas essas questões, né? Uhum. E ele sofre um conflito muito grande em explodir emocionalmente e se reter emocionalmente, que é para não adquirir mais culpas, não adquirir. Não adquirir uma certa, vamos chamar assim, uma certa feiura, né? Porque ele tem que estar com uma imagem boa, uma imagem bonita, Sim. certo? Tá ok? As pessoas têm que, de certa forma, né, ele tem que se sentir aceito também, né? Porque, afinal de contas, ele já faz tudo errado, né? Certo. E a forma dele Aí, se sentir querido e aceito é assumindo a, ele assume o problema de todo mundo para ele, né? Ele assume a carga de todo mundo para ele, exatamente para que as pessoas gostem dele e tenham utilidade nele, né? bom, aí a gente entra numa dualidade grande, que é onde mostra a tendência masoquista e a tendência sádica. Que é assim. Então vamos lá, qual é a máscara que o masoquista se apresenta? É aquela máscara assim, olha, eu vou fazer tudo o que você quiser, porque eu quero te agradar, e você é mais importante do que eu. Te agradar é mais importante do que me agradar. E o contraponto dessa máscara é justamente aonde entra a parte sádica. Eu vou fazer tudo, mas eu tenho raiva de você, porque eu tenho que fazer isso, E aí certo? foi E aquilo que eu como que eu vou falei. demonstrar essa raiva? Te irritando e te provocando. Então, o masoquista é aquele que dá o contraponto, criando irritação no outro, certo? Criando Perfeito. irritação, criando provocações para o outro, mas sempre com uma carinha de menininha Claybon, tá bom? Porque eu sou Mas, bonitinho e o e é papai e a mamãe têm que engraçado. gostar de mim, É ok? engraçado porque quando eu tenho amigos que são é um casal que os dois são, né, assim, e é engraçado porque o que um pede para o outro faz, certo? Hum, Mas um deles, cara, ele faz porque pediu isso, porque pediu aquilo, porque não sei o quê, porque eu tenho que fazer isso aqui, e tá o tempo todo reclamando, passa lá uma semana, um mês, um ano, fazendo aquilo que pediram para ele fazer, reclamando, mas faz, e faz bonito, e faz bem feito, né? Então é engraçado de ver o processo, né? é engraçado, né?
É bem Aí encontrou engraçado. dois, né? Um faz pro outro, né? Bom, Cara, é muito legal. E é assim, como o casamento é entre dois masoquistas, né? Então, uma hora um bate, o outro apanha, uma hora outro bate, um apanha, né? E estão juntos aí, acho que então, olha que legal. Aí é legal porque um alimenta o outro inversamente, né? exatamente. Na hora que um é sádico, o outro apanha e gosta porque dói. Certo? E na hora que o outro dá o retruque, o outro gosta porque também apanha. Olha, é uma fórmula, hein? É Casar uma dois fórmula. masoquistas. Olha, eu só não queria estar perto quando eles descobrirem que a coisa não é bem por aí. Agora, os filhos deles não são masoquistas, Sim, né? não necessariamente, né, Fábio? Não é porque você é controlador que teu filho vai ser controlador, né? Certo? Não, Pode ser que ele seja fálico, pode ser que ele seja oral, né? Não necessariamente. Né? vamos lembrar que somos mamíferos e a gente aprende com exemplo de papai e mamãe. Eu tenho os dois Então, iguais, né? você pode aprender dando porrada e virar um fálico, né? Certo? Ou Uhum. aprender tendo a dor e virar um oral. Pode ser por aí, né? Porque, veja, mecanismo de defesa não é genética, né? É comportamento. É Certo? comportamento, exatamente. É muito legal. Vamos lá. Que Esse mais? cara aí, né, o masoquista, ele também tem um módulo, né, um modelo, assim, mais comum, como ele retrata o sentir dele, né? Então, o sentir dele é muito intenso, né? Porque como ele é forte, ele carrega o peso do mundo, então o sentir dele é muito intenso. Mas ele é polido e doce por fora. Então, o sentir interno é intenso e a exposição desse sentir é doce e polida pelo lado de fora. Ele acumula muitas emoções negativas e a descarga dele é através de explosões que a gente caracterizou aí como a questão da parte que é sádica, né? Certo? Uhum, uhum. Bom, É, e é aquilo que a gente estava falando, né? Ele vai dentro do pensamento dele, é lógico, exatamente para que eu não sofra retaliação, né? Então eu vou fazer aquilo do jeito que você quer que eu faça. Porque certo. se der errado, aí eu uso o meu lado sádico para falar que é culpa tua que falou para eu fazer daquele jeito, e onde já se viu, porque que você mandou. Se você sabia que não ia dar certo, por que você mandou fazer daquele jeito de Gaia? Certo. Olha, Fábio, ele nunca falaria a culpa é tua. Ele falaria a culpa não é minha, Tá, beleza. né? Porque ele não tem essa coragem de devolver desse jeito, né? Vamos lá, esse camarada também tem um jeito de pensar. É aquela coisa, né? Eu moro aqui perto da Petroquímica, né? Aqui em Santo André. Aí, de repente, de vez em quando, você escuta umas explosões lá na Petroquímica, né? O É, masoquista é aquele, escutou a explosão ali, não fui eu. não fui eu, hein? Ó, não tenho nada a ver com isso, hein? Ó, aconteceu, não, não fui eu. Tá. Ó, esse cara também tem um jeito de pensar, né? Ele tem um pensamento bloqueado e aprisionador. O que significa isso? É que geralmente ele não é uma pessoa proativa. Então, Tá. geralmente, o módulo de pensar dele acaba aprisionando ele numa questão dolorosa, numa questão, né, mais bloqueada, né? Eles sempre aceitam, como a gente já mencionou em outra etapa, ele sempre aceita a forma de agir, né, e de pensar do outro para se livrar da culpa, certo? Para se livrar da culpa. É, Então é aquilo que o Fábio falou, eu vou fazer tudo o que você me falou, que é para eu não ser criticado, certo? Se eu não sou criticado, a coisa não é comigo, né? e aquela coisa, né? Ele vê, né, que a televisão está caindo, mas ele não, se não tem nada a ver com ele, lógico, ele não vai tomar a iniciativa de ir lá e pegar a televisão e segurar, por quê? Porque vai que é para derrubar a televisão e ela tem que cair,
e se eu for lá, né, pegar, alguém pode brigar comigo. Então, ele pode ver que está errado, ele pode ver que tem problema, mas ele não toma iniciativa. Né? E agora tem uma outra forma de pensar aqui, que do meu ponto de vista é uma coisa assim, bastante grave e que limita muito a comunicação desse caráter, né? Que é o seguinte, bom, desnecessário falar que o masoquista faz, ele faz buscando reconhecimento, né? Isso ficou perdido, mas isso é desnecessário falar. Olha, uma coisa muito grave no perfil aí na caracterologia do masoquista é que o espontâneo é proibido. Sim. Então isso é muito triste num relacionamento e na comunicação, porque são aquelas pessoas que nunca se colocam, nunca falam com espontaneidade, nunca, né? Nunca você vê clareza no que ela fala, porque ser espontâneo é perigoso, ser espontâneo não dá. Ser espontâneo eu posso demonstrar o que eu penso, e o que eu penso pode não ser bom, e se não for bom, eu não sou amado, certo? Mas, gente, olha, só reforçando que isso que a gente está falando é quem está no extremo, né? Não, gente. Quem está no extremo. Veja, quando você vai para a aula e vai analisar uma chapa de um doente, aquilo é um instante, aquilo é um momento. Então você faz uma análise do instante. Aqui a gente tirou Quando ele fala chapa, ele está falando de radiografia, tá, gente? É questão de... né? Não, pode ser uma chapa tomográfica também, né? Pode ser uma lâmina, certo? Então você olha isso, é um instante, é uma foto que a gente bate e fala sobre o perfil, né? Isso está em movimento, está ligado com outras coisas. Gente, pode ser pior do que isso. Pode ser pior, pode ser bem pior. Ou pode ser melhor, né? Mas não precisa chegar tanto também. Né? Mas então, isso é um instante de estudo, né? Não é que a pessoa tem tudo isso. Bom, tem muito disso, né? A Cristina falando então, vamos aqui, lá. Né, que o grande medo é a liberdade, né? Oi, Fábio, não te ouvi. Lê a última linha do escrito aqui, ó. O grande medo é a liberdade, o grande medo dele. Né? Eu não tenho isso aqui escrito, não. Talagabar Armengol. Não, eu não vi. Eu não tenho isso escrito. Não apareceu? Que bacana. Não. Bom, então ela fala que o grande medo é a liberdade, porque como é que eu vou tomar decisão e como é que eu vou falar ou fazer alguma coisa sem ninguém falar o que eu tenho que fazer, né? Porque vai que dá errado, né? Mas olha, gente, essa moça comentou que o grande medo é a liberdade. Veja, essa caracterologia do masoquista não lida exatamente com o medo, tá? A palavra de fundo dele é culpa, não é medo. Medo é outro, né? Certo? Então a gente poderia reeditar a frase dela para a culpa ou a não culpa é que seria a liberdade, certo? Né? A culpa tira a liberdade. Então o sentimento de fundo dele é culpa. O bichinho se sente culpado desde a hora que aprendeu a fazer cocô sozinho. Verdadeiramente é isso, né? Tá. Uma coisa que a gente acabou não comentando, né? Como ele vem da fase anal, né? Então a musculatura do glúteo dele tende a ser mais apertada, mais fechada e mais para dentro, né? Tipo aquele bumbumzinho de gaveta, aquele bumbum pequenininho, empurradinho para dentro. Por quê? Porque ele tem que controlar tudo, né? Bumbum trancado, né? Certo? Né? E ele adota isso principalmente porque a exigência sobre ele começou a acontecer quando o esfíncter ainda não estava maduro para funcionar sozinho. Então ele precisou pedir um apoio da musculatura glútea para conseguir atender os apelos aí do ambiente. Né? Aí ambiente barra mamãe, barra papai, barra de quem cuidou do cara, certo? Né? Imagina então, aquela mãe falando, né, que você só me dá trabalho, você só me irrita, né? Você só me causa problema, ô criança chata, né? Entre outras coisas, né? Porque é isso,
A mãe precisa gritar, o pai precisa gritar para ele trazer essa significação para dentro dele, né? Certo. Ok. Vamos lá, gente. Bom, os masoquistas também fazem sexo, né? Então, como é que é assim a sexualidade Cara, nessa característica, né? imagina, né? Veja, Se ele tem medo de tomar iniciativa, né? O sexo dele é tudo que o outro gosta de fazer. mas veja, ainda se fosse assim, ô Fábio, ele seria um grande correspondedor do outro, né? Então Aham. talvez seria um amante ideal, mas não, infelizmente não é assim que rola a história, né? Então veja, eles geralmente são impotentes, têm É pouca mesmo, potência, é pouca mesmo. potência, né? Apelam muito para pornografia, né? Cara, Então, faz com todo a sentido, né? pornografia, não tem como errar, certo? E veja, a base de tudo aí no relacionamento é o medo de não satisfazer e não agradar o outro, porque o foco está no outro, não está nele. Então ele não vai para o sexo para ter prazer também, para ter uma atividade simbiótica ali naquele momento, para Cara, tanto proporcionar prazer como para ter prazer, mas olha que certo? interessante. Você falou que ele normalmente ele é impotente, né? Cara, faz todo sentido, porque se ele não tem iniciativa, ele tem energia, mas ele não tem iniciativa, ele não pode fazer as coisas do jeito que ele quer, ele está sempre olhando para o outro, como é que ele vai ter potência de executar alguma coisa? Ele não pode Exatamente. ter potência, né? Certo? Não pode ter potência, né? Não pode ter potência, aí ele Bom, fica impotente. ele acaba tendo uma outra característica que é interessante, e aí a gente já entra mais no lado sádico dentro da sexualidade, que ele gosta de jogos de dominação e submissão, Tá. né? Então Que aí é existe aquela parte que trabalha o sadomasoquista, né? isso, certo? E ele lida no sexo também com um sentimento, um forte sentimento de culpa. Daí que é uma coisa assim super normal. Se você transou ali com o boy magia ou com a girl magia e chorou depois, o que chora depois geralmente é masoquista, É né? masoquista. Então é uma característica chorar depois do sexo, porque ele sente que ali no sexo houve uma invasão, houve uma agressão e ele não consegue lidar com essa culpa. Então ele precisa espiar essa culpa chorando, porque não é porque ele chora porque se sente culpado, ele chora porque como se sente culpado, chorando ele capta a sua atenção, capta o seu carinho. Ele fala: "Ai, que lindo. Fez amor comigo e depois chorou", né? Então, faz parte de ter aquela visão externa doce e polida, né? Mas quando lá dentro está acontecendo uma bagunça muito grande. Oh, meu Eu Deus, fui. estamos detonando o masoquista aqui, hein, gente? Não é essa a função, né? Não, Porque não é a veja, ideia. isso é um mecanismo de defesa de infância, né? O adulto não precisa, só precisamos combinar com ele, né? Precisa saber disso que não precisa, certo? Bom, que mais? Bom, aqui a gente tem que entender uma coisa. Porque a gente fala, masoquista é o que gosta de sofrer, né? Ele tem prazer com o sofrimento, mas não é bem assim que funciona, gente. É que o sofrimento alivia a culpa. E aí aparece o prazer. Então o mecanismo emocional é esse. Eu sofro, é uma moeda de troca com a culpa que eu acho que eu tenho. E vamos lá, Como vai. eu atrapalhei muito minha mãe, como eu atrapalhei muito meu pai, como eu caguei muito fora da hora, certo? Se ele cultua essa culpa, olha só, se ele cultua essa culpa, eu acredito que o filho dele, quando ele tem filho, o filho dele deve ser o tudo na vida, né? Então, o filho meio que manda no pai ou na mãe.
né? Porque eu vou fazer para agradar, porque o filho é tudo o que eu tenho, né? Eu sou culpado, É, pô, eu fiz, né? Já está aqui, nasceu, está aí, então agora eu tenho que cuidar. E como é que eu vou cuidar para ninguém poder falar mal, né? Porque senão alguém vai falar comigo que, né, tratei mal, né? olha, Fábio, pode ser que tenha alguns que saiam assim, mas veja, se você tem um masoquista que ele faz tudo o que o outro quer, na verdade ele vai estar fazendo o que a mulher quer. Então, na verdade, essa criança teria a personalidade da mulher, não do masoquista. A menos que ela seja masoquista também. Então, isso é uma coisa que não dá para bater o martelo, porque vai do entendimento da criança, vai do ambiente, Não, vai de não, quem detém. Vai de quem detém o falo em casa. E veja bem, se você tem um masoquista em casa, geralmente o falo vai estar com quem? com a outra parte, né? Com a mulher, né? Quem vai estar batendo e maltratando ele para ele espiar a culpa, ou seja, ele vai ser um serviçal da mulher. Então, não dá, a gente, né? Não, se o Não dá para masoquista bater. for o homem, tá com a mulher, eu falo. Se a masoquista for a mulher, aí vai com O a outra falo vai parte. estar com o homem. Aí, de Agora, se o repente, essa casal é criança vai ter a masoquista, personalidade do pai, né? Certo? Que agora se o casal. geralmente, para ser um pouco diferente, não vai poder ser um oral, tem que ser um anal. Então vai ser meio rígido, que é o próprio próximo mecanismo que a gente vai falar aqui, certo? Que é o próximo caráter que a gente vai falar, que é o caráter rígido. Então, assim, o jeito dele proceder com a sexualidade é mais ou menos esse, né? Como é que ele faz com o dinheiro dele, né? Porque ele se sujeita a fazer o que os outros querem, né? Certo. Então ele não deve Olha, valorizar muito o trabalho dele. veja, ele não deve valorizar muito o trabalho dele. Então, são sempre pessoas que têm grandes trabalhos com poucas remunerações, E, né? e a tendência também, eu tô lembrando uma outra amiga minha falando que ela fazia tudo aquilo que os pais pediam, que as irmãs pediam, né? Ela comprava, né? Então, se ela ganha Sim, dinheiro, ela também gasta para a satisfação dos outros, né? dos outros Porque o também. foco está sempre no outro, né? O foco está no outro. E veja, como eu estou com o foco no outro, esse trabalho que eu estou fazendo, bom, eu estou aqui, não é meu alto merecimento. Então, são pessoas que acabam não se valorizando, né? Existe também esse caráter masoquista, também está implícito nele uma grande estima baixa, né? Certo? A estima é bem lá embaixo também, né? Uhum. Certo? Ok? Bom, qual que é a grande falha dele, né? Qual que é a falha desse caráter? E, gente, quando a gente fala caráter, é caracteriologia, tá? Não é caráter moral. Nós não estamos falando de moral aqui, não é caráter moral, certo? Ele tem uma destrutividade interna e externa muito grande. Ele lida com muito ódio e com muita revolta, certo? Porque veja bem, o ódio também Isso pode tudo trazer dele, né? agressividade. Oi? Isso tudo dele, dentro dele, né? Dentro Sim, é dele dele. isso pulsa, né? Ele tem A muito falha da ódio e esse expressão. ódio manipula uma revolta muito grande. É claro que isso sai, né? Uhum. Então, está na revolta, isso sai. Isso pega em quem que tá em volta, certo? Mas é alguém que está em volta que ele sabe que não vai deixar ele de lado também. Tem que ter um certo controle ali, né? Porque se não for controle. Tem que ter uma facilidade ali. E veja, e ele tem dentro dessa destrutividade e daquela coisa que a gente falou que ele tem um pensamento bloqueado e aprisionante, é uma pessoa que não sai muito do lugar comum. Ele está lá numa situação, ele patina, 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 porque esse patinar traz sofrimento, o sofrimento apazigua a culpa, certo? E ele tá tudo bem, né? Então, são pessoas que patinam, patinam, patinam. E olha bem, gente, não é um patinar procrastinativo.
É um patinar de patinar mesmo, de não sair do lugar comum. Não é que não faz, mas não sai do lugar comum. Né? Ele É um faz, patinar. ele faz para o outro, amando do outro, tudo que é para o outro. Porque para ele deixa sempre as coisas de último, para depois. Né? Se tem Certo. alguém mandando, se tem alguém querendo que ele faça alguma coisa, ele deixa o dele de lado e vai fazer o que o outro está pedindo. Exatamente. E aí, gente, por último aqui que eu vou falar, eu quero falar assim das emoções de fundo desse caráter, as principais, né? Olha só que grupo legal de emoções de fundo que temos aqui, com o nosso amiguinho masoquista, né? É a humilhação, a culpa, a autoestima abaixo de zero e a Abaixo de zero. submissão. A Então vamos autoestima lembrar lá no começo de tudo que ele foi constituído com aquela coisa: nada que sai de você é bom, nada que venha de você é bom. Então é humilhação, culpa, autoestima zero e submissão, para tentar aplacar tudo isso. Então, olha, Fábio, a gente falou assim por cima de 5 características aí, né? E a gente teria 21 características para analisar desse perfil, né? Então, é claro, a gente fala aqui, é uma coisa muito por cima, não é matemática, nem receita de bolo e nem Exatamente. fórmula, né, técnica para um masoquista, né, para um sadomasoquista, não é por aí. Então, precisa bastante clínica para interpretar tudo isso. Então, a gente está Não, trazendo algumas é, características, né? é exatamente o que eu ia perguntar para ti, Dejair. E como é que a gente trabalha isso na clínica, né? Lógico que quando alguém chega na clínica, a primeira coisa que a gente vai fazer é ouvir qual é a queixa. Se a pessoa tem uma queixa, a gente trabalha em cima disso, né? Mas o que a gente pode fazer para trabalhar esse masoquista? Olha, em cima desse perfil, esse é um perfil difícil de trabalhar, viu, Fábio? Porque ele se confunde muito com o oral, né? Lá com o nosso primeiro, ele se confunde um pouco, muito embora fisicamente ele seja bem diferente do oral, mas se confunde um pouco com o oral, né? É que Mas veja, a gordura dos dois. Bom, primeiro que os dois têm gordura, certo? Tem a é, gordura em volta do corpo. A diferença da gordura do oral, que é uma gordura mole, né? Eu até usei o exemplo, né? Se você virar o oral de barriga para baixo, ele morre asfixiado com a gordura dele. O masoquista, não. Você virar ele de cabeça para baixo, cara, primeiro que você tem que ser muito forte, né? E ele não, vai ele é um curtir, duro, e ele vai é curtir porque aquele ele gosta cara de que você fala, sofrer, ó, ele não é gordo, ele é grande. Ele não é ele é gordo, grande, ele é forte, né? né? Certo? Mas olha, dentro da clínica, quando a gente identifica uma característica desse tipo, a primeira coisa que a gente começa a tratar é da estima, né? É fazer Tá. levantamentos que vão, né, fazer ressignificações que vão trabalhar a estima em primeiro lugar, né? Porque uma vez, veja, quando crescido, né? Tudo isso deságua na estima. Então, Sim, trabalhando a estima, você vai ressignificando as outras fixações, né? Mas, assim, cada caso é um caso, porque ninguém vem com um perfil puro pra gente, né? sim, A sim, pessoa sim. vem oral, predominante, e vem lá rígido, em segundo plano, ou vem rígido masoquista, ou vem um esquizoide, enfim, vem Sim, com mais de um mecanismo, um sim, sim. predominante e outros que atuam em volta, né? Em volta. Então, cada caso é um caso, mas assim, clinicamente eu te falo, se eu pego um masoquista, eu começo trabalhando a estima. Em primeiro lugar, assim, sem Eu acho medo que de errar. é trabalhar a estima e depois trabalhar o saber falar um não, né? Sim. Ah, mas Porque isso vem com a estima, né? Porque quando você encontra o teu lugar, que você coloca um espaço entre você e o outro e sai de uma relação simbiótica, você aprende a falar não, né? Quer dizer, sim, você já tem o campo pronto para poder falar não, né? exatamente. E, e você entender que você não tem que agradar a todos, que ninguém consegue agradar a todos, Não, né? porque na cabeça Certo? dele
de certa forma, ele pensa que ele tem que agradar todo mundo, né? Sim, é um mecanismo, né? É um Agrado mecanismo. todo mundo para ser bonito, né? Para me amarem. Para me amarem, para me Mas é um aceitarem. mecanismo da criança, certo? Exatamente. Então é Cara, isso. que louco, né? Você falou dos filhos, que um pode ser fálico e o outro pode ser oral, né? E esse casal de amigos que eu tenho, eles têm 2 filhos, né? E é bem isso, um é fálico, né? E o outro é oralzinho, né? Então, olha, tá Tudo vendo? Eu nem desconta na conhecia, comida, né? Te falei por evidência, né? né? Cara, é muito legal isso, e tudo isso por conta do excesso de controle que eles têm, né? E fica aquela coisa do cada hora um bate, o outro assopra, né? Certo. É muito interessante de conviver com eles. E tem uma harmonia boa ali, viu? Apesar dos arranca-rabo, tudo, né? Eles assim, se enquadram, se encaixam muito bem. É bem legal de ver. É isso aí, né? Bom, como diz o padre, né? Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, né? E também fica valendo para culpa, né? Se a gente tem culpa junto, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, né? Porque não é o nome da brincadeira, não é tá certo ou tá errado, é não ter angústia, né? Então, se os dois sofrem de culpa, não tem angústia, né? Então tá tudo certo. Cara, que louco Meu isso, né? Deus, eu não consigo nem imaginar como seja, mas tudo bem. Eu acho que você não consegue ver o que a Cristina escreve aqui porque você não a segue, né? E o perfil dela é É, fechado. Mas ela falou que interessante a diferença entre os irmãos, né? É interessante. É interessante. interessante. Ó, ela é interessante, é meio prevista, mas é interessante. Não, e o legal é que nenhum dos dois saiu aos pais, Sim, né? Nenhum sim. dos dois saiu aos pais. O que é mais interessante, porque isso fala, né? Isso traz a evidência da epigenética, né? Que é o ambiente que está trabalhando em cima dos dois, né? Se fosse tudo genético, fechado, quadradinho, né? Então teria que sair a forma igual papai e mamãe, né? Claro, sem dúvida, E né? não é muito legal ver isso tudo. Bom, 9h56 foi bem em cima do, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? A Juliana está falando aqui, às vezes eu fico na dúvida se tenho culpa ou medo, em geral, para me expressar, se é esquizoide ou masoquista. Olha, Então, se ela for agressiva, é medo. Se ela for caladinha e sorridente, é culpa. olha, boa, porque no Pede para medo ela a gente. escrever aí como ela é. Se ela é sorridente ou se ela é agressiva. Ela tem um pouco dos dois, viu, Dejair? Ela tem um pouco dos dois. Ela tem um pouco dos dois. Mas fala aí, Ju, como é que você é? Ah, o predominante, Juliano, o predominante, tá? Que livros você recomenda para ler sobre masoquista, Dejair? Não recomendo, Fábio. Olha, gente, eu tenho pavor de recomendar livro. Tenho pavor de recomendar livro. Porque para eu poder estar falando o que eu estou falando para vocês, eu tenho 2 formações, já li mais de 30 mil palavras de livro. Bom, entra no Google aí, põe lá masoquista e vocês lêem o que tiver lá. O- Desculpa, mas assim, é difícil recomendar um livro, porque você recomenda um livro, a pessoa vai ter uma informação, mas não vai ter formação. Então, é complicado, né? É complicado. Então, precisaria ter alguma formação para encontrar algo para ler. Então, é uma coisa complexa, né? Bom, Certo? mas se alguém quiser por curiosidade, mas não para tirar conclusões, porque Certo. é isso, tem que ter clínica, né? Tem que atender, gente. Se você não atender, não adianta que É, não é que resolve, assim, né? para entender direito. Então, veja, eu não posso recomendar alguma coisa para alguém, não é que as pessoas não são capazes, não. É claro, todo mundo pode ir lá e se informar.
mas assim, recomendar uma coisa que é para a pessoa poder compreender realmente, né? Não ler uma coisa e não saber que conclusão tirar. Então fica complicado, né? É a mesma coisa assim. Eu não condeno ninguém que fuma, mas eu nunca vou comprar cigarro para ninguém. Não me peça para comprar cigarro porque eu não vou, certo, né? Mas cada um faz o que faz. Então, recomendar livro, assim, nessa linha aqui que a gente fala, é difícil. Se a gente tivesse falando de nutrição, nossa, recomendo 20 livros. Se a gente tivesse falando aí lá da questão de genoma, né? Mas para essa linha que a gente está falando aqui, que é uma linha de terapia emocional, fica complicado. Eu vou falar para vocês o mesmo jargão de todos. Leiam todos os livros do Reich, começando por análise do caráter. Se vocês conseguirem chegar na página 245, vocês vão perceber que na 246 ele começa a escrever o livro de novo. E vocês vão ficar puto da vida com isso. Porque ele fala, olha, sabe tudo que eu falei até agora? Estava tudo errado, tá? Fica valendo o que eu falo daqui para frente. Certo? Então tem que passar por isso daí. Aí vocês vão entender. Não, aí você lê os livros do Reich, depois você lê os livros do Lowen, do Frederico Navarro, do Stanley Kellerman, né? E começa a concatenar essa coisa toda e colocar em prática, né? Porque senão não adianta nada. Agora, para uma leiturinha assim, para observar, poxa, análise do caráter do Reich é legal. Talvez fosse interessante também ler, para entender um pouco isso, Psicologia de Massa, Freud também, vai começar a te dar uma noção, para você saber onde é que o Reich foi mamar, certo? Aí dá para, sabe, opa, me aculturei aqui um pouco. Mas, gente, não é clínica, hein? Não, certo? Não é clínica. E são livros que você vai começar a ler para despertar a vontade de ir atrás de informação. Tá? Exatamente. Informação e, gente, para colocar em prática tem que, né? Se você não colocar em prática, você nunca vai entender. Você vai ter a informação lá na cabeça, mas você não vai entender como é que a coisa funciona. Fábio, eu diria assim, essa coisa de colocar em prática para o público que nos ouve não existe, né? A não ser que a pessoa seja terapeuta. Então, se ela é terapeuta, ela nem tem necessidade dessa indicação. Porque se a pessoa não fez uma formação terapêutica, aí, psicanálise, psicologia, psicodinâmicas, neuropsicanálise, né? Se a pessoa não fez uma formação, bom, ela é um leitor leigo. E o leitor leigo nunca vai pôr em prática. Porque se ele pôr em prática com ele mesmo, não vai adiantar. Ele vai continuar com o problema dele. Porque não é assim que funciona. Não é o fato de ler que te tira o trauma, certo? Mas já fica mais difícil compreender. Então, para o pessoal que vai aplicar mesmo, esses eu não me preocupo, porque eles já são terapeutas, eles já têm uma escola clínica, eles vão entender o que estão lendo, né? Certo? Então, é mais ou menos por aí. Bom, e amanhã a gente vai sentar e conversar sobre cursos, né? Porque quando você fala de colocar em prática, eu fico lembrando daquilo que você falou, da gente montar um curso de... como é que você falou? Para colocar em prática mesmo, né? Ai, gente, tem um nome que você falou. Não é laboratório. Para a pessoa colocar em prática. Ela saiu do curso de o curso de clínica? Curso de clínica. Isso. Clínica aplicada, isso. Isso. De repente a gente monta esse curso de clínica aplicada, traz as informações para colocar em prática. Tá certo. É isso aí. Mas é isso aí. Bom, considerações finais. Na próxima quinta a gente vai ter o nosso último caráter, né? Que é o rígido, que é o bam, 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 bam dos caráteres. Muita gente tem essa caracterologia, né? Ela é uma caracterologia mais simples de compreender, mais difícil de lidar no dia a dia, certo? E essa sim, aí para Juliana, essa é baseada no medo, né? Essa é uma das palavras que tem é o medo, certo? Não é a culpa. Lembrando da Juliana e do corpo dela, eu acredito que ela não se enquadre tanto nesse. Mas como ela vai estar quarta-feira aí, né? De repente você encontra com ela. Tá sim, tá bom. É essa, Juliana?
É, É a Juliana, tá. é. Ok. Quarta-feira ela está por aí. Então, gente, até a semana que vem, que a gente vai falar do Bem, caráter rígido. E aí a gente precisa de sugestões de vocês depois. Escreve aqui no vídeo, não agora, mas depois, né, nos comentários do vídeo, sobre o que é que vocês gostariam que a gente falasse, né? A gente pode falar um pouquinho de nutrigenômica, nutrigenética. podemos falar sobre nutrição, podemos Na falar sobre verdade, sexologia, podemos falar sexologia eu sobre posso o falar um Corinthians, não, pouquinho. sobre o Corinthians não. Sobre o Corinthians não. Porque nutrição, nutrigenômica e nutrigenética eu fico quietinho. De sexologia eu posso até falar um pouquinho. Certo, E aí tá a bom. gente vai abordando outros temas aí. Que são, estão perguntando que dia, né? Toda quarta-feira à noite, quinta-feira à noite. Não? Quinta-feira. Quinta-feira à noite, é. É, Tá, toda quinta-feira às 21 a gente tá por aqui. é isso aí, gente. Então, um Tá beijo para bom? vocês. Obrigado aos que estiveram Beijo. aqui. Boa semana. Gente, obrigado aí pela audiência. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, é isso que a gente faz aqui, certo? E vamos É cuidar isso. aí do nosso emocional, vamos cuidar da nossa saúde, que é para não precisar tratar das doenças, ok? É isso que a gente quer. Beijo É no isso aí. coração de todos. Nos sigam e nos recomendem, por favor. É isso Beijo. aí. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado.